Muito bem, meus queridos, vamos falar da lição número 6, da parte de quarta-feira. O anjo fala sobre a morte do Messias, dentro da explicação do anjo Gabriel para o profeta Daniel, a respeito de 2.300 anos de profecia. O anjo falou que 490 anos estavam separados para o povo de Deus. E então o anjo disse: fique atento, escuta a palavra e entende a visão, porque vocês vão ter que sair daqui de Babilônia, reconstruir Jerusalém. Esse será o ponto de partida para a grande profecia dos 2.300 anos. E o anjo falou então sobre esse ponto importante. O segundo ponto importante, a unção do Messias. O terceiro ponto, a morte do Messias. Isso daria credibilidade à profecia. Vale a pena acreditar na profecia? Luiz Tarísio era um homem que foi encontrado morto na sua casa. Vivia pobremente, vivia com poucos recursos, e as pessoas descobriram que ele colecionava violinos. Ele tinha 146 violinos preciosos guardados em sua casa. Em um armário foi encontrado um violino Stradivarius, que é um dos mais belos e mais caros violinos que se tem notícia neste mundo. Um violino que vale milhões de dólares. No entanto, Luiz Tarísio vivia na mais extrema pobreza, se privando de coisas até necessárias, tendo uma fortuna ali junto dele, no armário dele. Podemos dizer que há pessoas que só querem ler a Bíblia, não querem entender, não querem estudar, e por isso se tornam pobres espirituais, tendo um tesouro nas mãos. Se tornam então pessoas fáceis de serem enganadas pelo inimigo, ou por qualquer doutrina que apareça diante deles. Por isso é importante não só apenas ler, mas estudarmos as profecias para entendermos a vontade divina. Por isso, o apóstolo Paulo dizia: não desprezeis as profecias. Pergunta de número 6 diz o seguinte: o que aprendemos de Romanos, capítulo 5, 6 a 8 e Daniel 9, verso 26? O texto bíblico nos fala o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque, diz o apóstolo Paulo, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Daniel 9, 26, diz o seguinte: e depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O anjo explicou para o profeta Daniel que o início dos 490 anos, ou o início das 2.300 tardes de manhã, estaria justamente no decreto que seria feito para que eles retornassem a Jerusalém, para reconstruir os muros, reconstruir o templo e se tornar de novo uma comunidade ali como Deus queria. Foi justamente quando o rei Artaxerxes, no ano 457, assinou o decreto e ainda deu material para que eles pudessem reconstruir os muros e também o templo. Por isso, Esdras e Neemias trabalharam muitíssimo nessa reconstrução. No ano 457, o rei Artaxerxes, ele decretou que os judeus voltassem para a sua terra natal. O anjo disse: este será o início da grande profecia das 2.300 tardes de manhã. E o anjo disse: Daniel, fique atento, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quando passar 69 semanas, então o Santíssimo será ungido. E você deve saber que logo em seguida haverá outro acontecimento maravilhoso. Deus não deixa o seu povo no escuro. Por isso que a pergunta é: o que aprendemos de Romanos capítulo 5, 6 a 9 e Daniel 9, verso 26? Resposta: as grandes verdades dessas duas passagens bíblicas é que Cristo, o Messias, veio ao seu tempo para nos livrar e para nos livrar do pecado e nos salvar, para que nós pudéssemos ter direito então à salvação e à vida eterna. Por isso, a profecia mostra que Deus, ele é a essência do amor. E Ele nos ama de forma que Ele sempre nos avisa, nos alerta sobre o que vai acontecer nas coisas futuras na história desse mundo. A mensagem foi impressionante até para o profeta Daniel, porque o tempo do fim do cativeiro estaria assim chegando. E isso daria início à profecia dos 2.300 anos. Então o profeta Daniel, ele ficou atento para que ele pudesse também dizer ao seu povo o que estava acontecendo. Uma coisa Daniel não entendia perfeitamente: como é que
o ungido, ou seja, o Santíssimo seria ungido. Quem seria esse Santíssimo? E além de tudo, o que significava a expressão, essas palavras são para o tempo do fim? Por que que Deus reservou 70 semanas para o povo de Israel? 70 vezes 7 dá 490, o que daria 490 anos. Daniel pensou, por que que Deus está dando 490 anos para o seu povo? Nós entendemos pela história que quando terminaram os 490 anos, aí então o povo judeu foi rejeitado e os gentios entraram na fila para receber o direito à salvação. Exatamente 490 anos depois, desde o dia em que, o ano em que foi decretado que os judeus voltassem para Jerusalém. E mais ainda, o anjo disse, Daniel, depois de passar 69 semanas, na metade da semana, no final das 69 semanas, será cortado o ungido. Então, se nós pegarmos assim o ano, ou seja, 490 anos, e olharmos para o que iria acontecer, nós veremos que o anjo disse assim, Daniel, fique atento, 69 semanas vão se passar, para que o ungido, para que o Santíssimo seja ungido. Se nós pegarmos 69 semanas vezes 7 dias, nós chegaremos a 483 dias, ou profeticamente, 483 anos. Se você pegar, por exemplo, 483 menos 457, sabe qual é a data que você chega? O ano 27. No ano 27, Jesus foi batizado por João Batista. O anjo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. E Deus então ungiu Jesus para o ministério dele. O anjo disse, Daniel, na metade da semana, no final das 69 semanas, será cortado o ungido, não para si mesmo. E aconteceu isso. Veja, uma semana tem 7 dias, ou 7 anos proféticos. Metade é 3 anos e meio, ou 3 dias e meio, 3 anos e meio. Se você pegar o ano 27 e juntar 3 anos e meio, você chega no ano 31. No ano 31, Jesus foi crucificado, a cortina do santuário, do templo, se rasgou de alto a baixo. E o anjo disse, olha Daniel, no final das 69 semanas, no meio da semana, o ungido será cortado, não para si mesmo, e cessará todos os sacrifícios. A partir da morte de Jesus, não seria mais preciso matar nenhum cordeirinho, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso, Jesus não morreu para si, morreu para salvar a humanidade. Graças a Deus, que tudo se cumpriu de maneira perfeita. Por isso, não podemos desprezar as profecias, por mais antigas que elas sejam. Um dia, uma ambulância estava saindo a toda velocidade de uma cidade americana para ir para um hospital. Havia uma mulher em trabalho de parto dentro da ambulância. Mas a ambulância pegou uma rua que estava com neve e ela escorregou e foi cair dentro de uma vala. O motorista da ambulância tentou tirar a ambulância de todas as formas, mas veja como estava o pneu dentro de uma valeta, não conseguia sair dali. Foi então que passou um homem com uma carroça, puxada por 2 cavalos. Viu o desespero do motorista da ambulância. Desceu da carroça e disse, moço, se o senhor quiser, eu posso ajudar. Olha, as ferraduras do meu cavalo estão afiadas, eles podem puxar a ambulância. Vamos tentar? O homem disse, vamos tentar. Amarraram uma corda na carroça, o homem então deu sinal para os cavalos e eles então andaram alguns passos e puxaram a ambulância de dentro da valeta. O motorista agradeceu muitíssimo e logo estava a caminho do hospital. Aquela ambulância foi puxada para fora da valeta por uma força obsoleta e antiquada, que era uma carroça puxada por cavalo. Muita gente não gosta daquilo que é antigo, mas não podemos desprezar aquilo que aconteceu no passado com as profecias que foram dadas. Mesmo que elas sejam do passado, elas iluminam a verdade presente, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, crer nas profecias significa sinal de inteligência espiritual. Então, Jesus Cristo, ele voltará em breve. As profecias assim o dizem. Por isso, a mensagem do primeiro anjo dizia, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Esse juízo, ele teve um início, ano 457. Ele teve um cumprimento, 490 anos, que terminou com a morte de Jesus. E agora nós chegaremos
amanhã no estudo do ano de 1844, o final dos 2.300 anos. Valerá a pena entendermos essa profecia para que nós possamos então ter o raciocínio completo sobre vinda é a hora do seu juízo. Deus nos mostrando de forma plena que a mensagem dos 3 anjos está interligada com aquilo que o profeta Daniel ele teve em visão. E nos orienta para que nós possamos caminhar de maneira iluminada o caminho da salvação. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos orienta, ilumina o nosso caminho. O Senhor nos dá raciocínio claro sobre todo o cumprimento profético já ocorrido e o que vai acontecer. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus. Que você tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Deus te abençoe.